Querido povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que iniciamos o 5º encontro. E nos encontros anteriores, nós ali refletimos e estudamos um pouco sobre a prefiguração de São José na história veterotestamentária. E agora, neste encontro, nós precisamos caminhar adiante. E hoje o foco principal é descobrir e refletir um pouco sobre a origem de São José. Qual a sua linhagem? Ele descende de alguma linhagem nobre, patriarcal? Vamos descobrir juntos hoje neste encontro. Entretanto, para utilizarmos este estudo pautado na vida de São José, nós precisamos ali ter como eixo principal a genealogia do Messias, o Filho de Deus. Sempre o estudo teológico referente à Sagrada Escritura, ou mesmo fora dela, aquilo que se refere à Sagrada Teologia, o foco principal deve ser sempre Jesus. Se caso alguém tire a pessoa de Jesus do centro da Sagrada Escritura, ela se torna apenas um livro a ser lido. É importante que o fiel compreenda isso. Toda a Sagrada Escritura ela deve ser lida e refletida à luz da pessoa de Jesus Cristo. E para estudar a origem de São José, não é diferente. Vamos tomar como base o evangelista São Mateus, que escreve a genealogia de Jesus no capítulo 1, e também São Lucas, que escreve a genealogia de Jesus no capítulo 3. No entanto, ambos escrevem a genealogia de Jesus em perspectivas diferentes. Olha que interessante. E precisamos aqui também reparar que, devido à escrita em visões diferentes de um evangelista ou de outro, isto causou nos primeiros séculos alguns desconfortos, não dentro do cristianismo, mas para alguns que estavam fora dele e queriam ainda manchar a pessoa de Jesus e todos os seus apóstolos e a igreja nascente. O imperador Juliano, no século IV, ele foi uma dessas pessoas, que em primeiro lugar, ele pediu a fé cristã para a vida dele, aprendeu sobre a fé cristã e depois se tornou uma pessoa apóstata. O que é apostasia? É a pessoa ter ciência ali da presença de Deus na fé cristã e depois por si só livremente renegá-la. No caso deste imperador Juliano, ele não somente renegou, mas em dado momento de sua vida, ele também quis denegrir a pessoa de Jesus, os apóstolos, a igreja nascente, enfim, a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Ele quis deturpá-la. O que fez esse imperador? Ele tomou como base esses dois evangelistas, São Mateus e São Lucas. E ali ele percebeu que havia uma aparente contradição entre o que São Mateus escreveu sobre a genealogia de Jesus e o que São Lucas escreveu sobre a genealogia de Jesus. Ora, sem ter o conhecimento devido, ele começou a tentar a espalhar falsa mensagem, dizendo que nem os evangelistas estavam em plena consonância com o que eles escreveram no Evangelho. Será que é isso mesmo? Será que Deus inspirou São Mateus e São Lucas de maneira errada? Será que dessa vez Deus fez algo errado e o imperador apóstata está certo? Para aprendermos um pouquinho sobre o que significa
a genealogia de São Mateus e também o que significa a genealogia de São Lucas, é necessário nós tomarmos ali como base uma lei que vem desde o Antigo Testamento. Uma lei que está escrita no livro do Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6. Uma lei que ela tem o título de Levirato, a lei do Levirato. O que significa isso? Levirato, ela vem da palavra latina levir, que significa cunhado. Portanto, traduzindo a lei do cunhado. Vamos ser textual na leitura desta lei. É curta e tenho certeza que você vai aprender um pouco mais ainda. Livro do Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6, ele diz assim: Quando dois irmãos moram juntos e um deles morre, sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho, à família dela. Seu cunhado virá até ela e a tomará, cumprindo seu dever de cunhado. O primogênito que ela der à luz tomará o nome do irmão morto, para que o nome deste não se apague de Israel. Vou explicar esta lei, já tendo em vista a genealogia de São Lucas e de São Mateus. Quando nós tomamos ali a leitura da origem de Jesus Cristo, então o livro de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, quando está ali próximo ao nascimento de José, esposo de Maria, ele diz assim: José, filho de Eli, que era esposo da Virgem Maria, da qual nasceu o Cristo. Repare bem. Você vai no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, e lá a origem de Jesus Cristo está escrito assim: Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o qual é esposo da Virgem Maria, da qual nasceu o Cristo. Repare que aparentemente tem ali uma contradição. Mas, como eu estava dizendo, Deus ele sempre tem os seus propósitos quando inspira cada um dos seus eleitos a fazer algo para ele. Neste caso, repare bem, que tanto a linhagem que o evangelista Mateus, como São Lucas escrevendo sobre a origem do Messias, toda ela vão atingir os principais patriarcas, os principais nobres príncipes da história veterotestamentária. Chegando assim até Abraão, até Adão, e ali obtendo a essência de tudo, lá desde o jardim do Éden, envolvendo a promessa de Deus sobre o Messias que vai salvar o gênero humano dos seus pecados. Note bem que São Lucas, ele utiliza a perspectiva sobre esta lei do cunhado, a lei do levirato. Eu explico. A lei está dizendo assim: existem os dois esposos. Então, no caso do Evangelho de São Lucas, então vamos utilizar ali Eli, como ele diz que Eli é pai de José. Eli está casado com a esposa. Quando Eli faleceu, sem deixar filhos, Jacó é irmão de Eli. Então ele assume a sua cunhada como esposa ali, sob esta ótica da lei do levirato, a lei do cunhado. O que acontece? Jacó tem um filho com a esposa. O filho dele se chama José. Foi ele que gerou José. No entanto, a lei veterotestamentária,
ela permite que mesmo aquele esposo falecido, para obter descendência dentro da sua casa, ele também possa ser citado como pai adotivo, como pai de afinidade, assim nós entendemos. Né? É simples de entender, né, esta lei veterotestamentária na ótica da adoção, do pai de afinidade. Né? Em primeiro lugar, nós vemos lá no topo da cadeia, quando São Lucas ele se refere que Adão era filho de Deus. De fato, Adão, filho de Deus, mas não da mesma essência de Deus. Porque nós sabemos que Adão foi criado da terra, do pó. E depois Deus, ali no Gênesis capítulo 1, ele insufla, né, o seu espírito. Capítulo 1 e 2 de Gênesis, se estou bem correto. Ele insufla, né, o seu espírito na vida de Adão. Significando que Adão, de fato, é filho de Deus, mas por adoção divina, por afinidade. A mesma coisa que São Lucas escreve sobre Eli em relação a José. Eli é pai de José, nesta linha de adoção e de afinidade. Enquanto São Mateus, ele escolhe a origem e a linhagem do Messias, escrevendo dentro de uma visão de paternidade de sangue, né? A mesma prole. José, então, foi gerado de fato por Jacó. Repare bem, então, que a origem de São José, ela nos traz uma alegria imensa. Em primeiro lugar, sabendo que ele é ali o último dos patriarcas, que foi prometido por Deus desde a história do Gênesis. Olha que grande privilégio, atravessar a história toda veterotestamentária e ali de repente as promessas messiânicas está chegando ao fim e tem então José ali como sendo o último dos patriarcas, que será o pai adotivo de Jesus e o esposo da Virgem Maria. Isso muito nos alegra, pois começamos a compreender melhor ainda a grande importância deste grande santo na história da Igreja, desde a sua origem, desde a sua linhagem dos antepassados. Querido povo de Deus, nós iremos avançar mais ainda nos próximos encontros. E nos próximos encontros, nós estaremos então refletindo agora sobre o enlace matrimonial de São José e Maria Santíssima. Repare bem, você vai notar que o casamento por si só já é belo quando as pessoas se amam. Mas o casamento de José e Maria estava ali sobre uma ótica humana. Como eu bem disse, já é muito belo. Sobre ali a ótica da cultura judaica. E eles estavam se preparando. No entanto, Deus vai interferir nesse casamento, na vida de Maria e na vida de José. Como será que isso vai se dar? Como que Maria e José irão administrar este momento da interferência de Deus no seu enlace matrimonial? Tenho certeza que tem coisas interessantes para aprendermos e refletirmos juntos. Muito obrigado pela tua presença, por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser.